Olá a todos, mais uma vez. Meu nome é Elizabeth Castelão Conquivitz, eu sou médica, neurologista, psiquiatra, eu sou professora da Universidade Federal da Grande Dourados, atendo também no Instituto de Neuropsiquiatria e Medicina Integrada, também em Dourados. Esse vídeo é uma continuação de outros 2 vídeos que eu gravei hoje, então hoje eu estou animada, para gravar esses vídeos. Para continuar falando sobre paralisia cerebral. Então, eu fiz um vídeo tentando explicar o que é, no outro vídeo eu expliquei as formas, como diagnosticar, e agora eu vou falar finalmente sobre o tratamento. Então, como eu já tinha dito nos outros vídeos, a paralisia cerebral é um termo amplo que é usado para caracterizar situações que são muito diferentes. Então, eu posso ter paralisia cerebral porque eu tive uma lesão cerebral durante a gestação e eu tenho apenas um problema de motricidade na minha mão direita, como eu posso ter paralisia cerebral e ser totalmente acamada na cadeira de rodas, só se alguém manipular a cadeira de rodas para mim, eu não consigo nem mesmo equilibrar o meu pescoço, não consigo falar, tenho um retardo mental severo. Então, assim, as situações são muito diferentes. Por isso que o tratamento, a primeira coisa que fica clara, é que o tratamento tem que ser individualizado, então vai depender de cada situação. A segunda coisa que tem que ficar clara é que o tratamento só pode ser multidisciplinar. Por quê? Então vai ficar claro durante o vídeo a causa disso. Porque a paralisia cerebral, embora seja em si um problema neurológico, acaba acarretando uma série de outros problemas que vão muito além da neurologia. Então eu vou começar a falar um pouco assim das complicações comuns e como se a gente tivesse que fazer um checklist para ver como está aquele paciente, o que precisa ser feito e qual o profissional a fazer isso. Então, um problema bastante comum é a espasticidade. Como eu expliquei, a espasticidade é o aumento da resistência que o músculo oferece ao estiramento passivo. Essa é a definição neurológica. Na prática, o que é? O músculo ele é duro. O músculo é duro, ele está hiperestimulado, às vezes só de tocar ele tem alguns espasmos. E a espasticidade pode ser associada à dor, ela pode ser dolorida. Então, um problema da espasticidade é que ela piora a seleção do meu movimento, então eu não consigo fazer um movimento fino, porque tem aquela espasticidade no meio piorando tudo. A espasticidade vem sempre associada à fraqueza porque quando eu vou exercer a força voluntariamente, e eu quero fazer aquele movimento, aquele músculo espástico não me obedece direito. E também o outro grande problema é que a espasticidade causa alterações ortopédicas, por causa do desequilíbrio entre músculos que têm ações opostas, eles vão puxando a articulação em um determinado sentido. Então, eu vou tendo escoliose, eu vou tendo uma deformidade das minhas pernas, deformidade do joelho, deformidade dos pés, deformidade dos punhos, deformidade dos cotovelos, isso a depender da forma de paralisia cerebral, se ela é quadriplégica, triplégica, diplégica, hemiplégica. Ou seja, a depender dos músculos acometidos e do padrão acometido. Vamos falar, por exemplo, da paralisia cerebral diplégica, que é quando eu tenho o acometimento dos 2 membros inferiores, as 2 pernas. Então, normalmente aqui eu posso ter, com muita frequência, luxação do quadril, quer dizer que a cabeça do osso fêmur, ela se desloca, sai do quadril. Isso é dolorido, isso piora a capacidade de sentar, isso piora a capacidade de ficar em pé, piora a capacidade de andar, gera dor. Outra coisa comum é a coxa valga, ele é uma alteração da posição, do posicionamento também do osso fêmur, uma alteração no sentido rotatório, né? Eu posso ter deformidades do joelho, eu posso ter deformidades, como eu disse, nos calcanhares, né? Eu posso ter o pé equino, que é o pé virado para baixo, equinovalgo, equinovaro e assim por diante. Então, essas deformidades, por que elas são ruins? Porque elas causam dor e porque elas pioram a funcionalidade. Então, talvez antes de mais nada, para a gente falar de tratamento, eu
deveria ter falado assim, que qual é a meta do tratamento para uma pessoa com paralisia cerebral? A meta principal é a qualidade de vida, ou seja, é aquela pessoa ficar um pouco mais, ou o quanto mais melhor, satisfeita com a vida que ela tem. E isso, os estudos mostram que isso depende muito da independência dessa pessoa. Então a meta do terapeuta é fazer com que aquele paciente, com que aquela criança se desenvolva a ponto de poder ganhar o máximo de independência possível. E aí, como eu disse, claro, vai depender do grau de problema que ela tem. Independência pode ser conseguir andar muito bem e fazer a tarefa sozinho, e se comunicar, e tomar banho sozinho, faz tudo sozinho. Independência pode ser você saber manejar a sua cadeira de rodas e saber sair da posição sentada da cadeira de rodas para passar para a cadeira de banho, ou para passar para o vaso sanitário, ou para passar para a cama. Você conseguir fazer essa transferência de forma independente. Então, uma das coisas mais importantes é que, assim, às vezes os pais ou a gente mesmo, médico, a gente fala, eu quero que ele andar. Mas o andar nem sempre é a meta e nem sempre é o que vai dar mais qualidade de vida. O que vai dar qualidade de vida é ele ser independente. Então, consegue tomar banho sozinho, se trocar sozinho, comer sozinho. E independência vem associado à autonomia, à liberdade de eu poder escolher as coisas que eu quero e que eu não quero. Então, entra a questão da comunicação. Então, a meta sempre é baseada assim, não é que eu quero que esse dedo venha para cá, ou que eu quero que o braço fique assim, ou que a mão fique assim. Não é uma questão estética, ou eu quero melhorar como esse movimento é feito. Não, eu quero ver o que aquilo vai significar para aquela pessoa, para a criança que tem a paralisia cerebral e para os pais dela. O que é que está atrapalhando? Olha, nele, o que mais atrapalha é que ele tem uma dor muito grande por causa da luxação de quadril. Então, é isso que tem que ser tratado primeiramente. Não, ele tem uma espasticidade tão grande que as pernas ficam tão fechadas que a gente não consegue limpar as partes íntimas. A gente não consegue limpar, a gente não consegue trocar fralda de tão fechada que as pernas ficam. Então, isso é uma coisa importante. Ele não consegue equilibrar o pescoço e por isso ele não está conseguindo comer. Por causa da posição do pescoço, ele não está conseguindo engolir. Ou ele não está conseguindo falar. A gente sente que ele está percebendo as coisas, que ele entende, mas ele não consegue se expressar. Então, vamos trabalhar na comunicação. Então, são coisas para fazer com que aquela pessoa viva melhor. Não é com que aquela pessoa viva o mais próximo possível de uma pessoa normotípica. Não é? Mas viver melhor, como eu disse, é a independência, é a capacidade de autodeterminação e é a inclusão, é você se sentir tendo um papel na sociedade, tendo um papel na sua família. Você não é apenas tolerado, né? Você não é apenas um peso na vida dos outros, mas você tem as suas próprias metas, os seus ideais, os seus sonhos, os seus projetos, e você pode realizá-los. Por isso que quando a gente fala de terapia, aproveitando esse gancho, eu queria valorizar muito coisas como dança-terapia, musicoterapia, ecoterapia, porque as crianças com paralisia cerebral, elas vão ter que fazer terapias exaustivamente, o treinamento tem que ser muito prolongado, então são várias horas por semana durante anos, e seria muito ruim se isso fosse uma coisa cansativa, enfadonha, a criança vai perdendo a motivação e com isso os resultados também vão ficando pior. Então, está provado que quando você coloca música, dança, esporte e grupos e socialização, quer dizer, você tentar transformar aquilo numa coisa gostosa, isso vai melhorar demais não só os resultados terapêuticos do ponto de vista motor, mas a qualidade de vida enquanto satisfação com a vida que você tem e motivação para continuar fazendo as coisas. Então, esse destaque para o musicoterapeuta, para o próprio fisioterapeuta pode fazer dança-terapia, existe também as pessoas com especialização em dança-terapia, pintura, música, então muito envolvimento da arte, envolvimento artes plásticas, música, dança e envolvimento dos esportes, das atividades esportivas, envolvimento de trabalhos em grupo, né? Inclusão social, então acho que esses são temas assim bem importantes. Mas agora, detalhando a questão do tratamento, a gente teria que ter na mente um checklist para observar tudo que pode acontecer como consequência da
paralisia cerebral. Então, eu tinha começado no início do vídeo a falar sobre a espasticidade. Então, eu preciso definir, e aí é um médico muito específico, é um neurologista, junto com o ortopedista, junto com o fisioterapeuta, junto com o médico de reabilitação, que é o fisiatra. Então, o médico fisiatra, para definir como tratar aquela espasticidade. Por quê? Porque depende dos músculos que estão envolvidos na espasticidade. Eu posso usar a toxina botulínica, que é uma injeção local e que vai relaxar aqueles músculos que eu quero relaxar. Só que se o músculo for muito grande, fica complicado, porque uma dose muito alta de toxina botulínica pode ser tóxica. Eu posso usar baclofeno. Baclofeno é uma medicação que você pode dar por via oral, mas que geralmente não tem um resultado tão bom e que causa muita sonolência. Uma coisa que tem um resultado muito bom, e eu posso dizer isso porque eu trabalhei com isso, é a bomba de baclofeno. Então, a bomba com injeção intratecal de baclofeno. Ele é como se fosse um relógio despertador. Aqui fica um recipiente, você injeta, o recipiente fica na barriga, mas é no tecido subcutâneo, ele fica bem superficial, não dói, não acontece nada. E o médico consegue palpar o espaçozinho onde tem uma borrachinha para ele entrar com a agulha e injetar, encher aquele espaço, aquela bolsinha com o baclofeno. E existe um sistema que é controlado por um monitor externo que vai determinar a velocidade de liberação daquela substância diretamente no espaço subaracnoídeo, no espaço intratecal. Então, assim, aí por quê? Por que eu estou falando isso? Porque é uma técnica onde você pode aplicar uma dose bem menor de baclofeno, porque você já está aplicando diretamente no sítio de ação, que é a medula espinhal, de onde estão saindo neurônios, que estão, no caso, sem o controle que vem do cérebro. Então, esses neurônios estão desinibidos e estão trabalhando demais, estão hiperativos. Então, é ali que eu coloco a droga, o baclofeno, que vai fazer com que esses neurônios fiquem menos ativos e, com isso, vão relaxar os membros inferiores. Tipicamente, a bomba de baclofeno é usada na paralisia cerebral diplégica, mas ela pode ser usada também, inclusive em casos de distonia, eu já vi usando, e também em casos da tetraplégica. É complicado da paralisia cerebral tetraplégica, porque você acha que pode dar uma disfunção respiratória, mas aí é uma questão da dose. Eu não queria entrar tanto em detalhe médico, mas enfim, tem várias modalidades para tentar tratar a espasticidade, que é comumente um dos maiores problemas e um problema que acaba gerando os outros, como por exemplo as deformidades ortopédicas. Eu falei da toxina botulínica, da bomba de baclofeno. Existe a risotomia dorsal seletiva, que é você fazer uma cirurgia na qual você corta alguns nervos que estão levando as informações para a medula e fazendo com que a medula reaja dessa forma normal, contraindo os músculos. Então, essa secção dos nervos pode também melhorar. Também aqui a indicação são os casos de diplegia. As cirurgias ortopédicas, geralmente elas são feitas não no adulto, mas assim, ainda na infância. Eles esperam um tempo para a criança crescer um pouco, mas tem mais ou menos uma idade ideal por volta dos 6, 8 anos, mas aqui também vai depender, cada caso é um caso, onde às vezes até várias cirurgias são feitas em uma única sessão, justamente para que a criança tenha apenas um pós-operatório único. Então, muitas vezes é essa questão da estabilização do quadril, a estabilização da coluna, mas também a liberação dos tendões para melhorar a movimentação dos pés. E como eu disse, isso é decidido em comum acordo entre o ortopedista, os pais e o fisioterapeuta, fisiatra. Por quê? Porque às vezes a gente pensa que uma coisa vai ajudar, você olha anatomicamente e fala, não, se eu cortar aqui, vai liberar ali, vai ajudar. Não, mas às vezes você vai estar desestabilizando um equilíbrio que existe, e aí a criança não consegue mais andar. Às vezes ela estava precisando daquele tônus para poder andar. Então, por isso que são coisas assim muito sutis que exigem uma análise detalhada, ponderada e com pessoas que têm experiência para você poder tomar a melhor atitude. Então, eu falei de espasticidade, falei das deformidades ortopédicas, mas a paralisia cerebral vai muito além disso. Tem as questões psiquiátricas, que são a depressão, a ansiedade,
mas também as questões do sono. Pode ter problema de sono porque sente muita dor, pode ter problema de sono porque tem dificuldade respiratória, pode ter problema de sono porque está tomando medicamentos que dão muito sono de dia e a pessoa acaba perdendo o sono à noite. Um grande problema da paralisia cerebral, aqui voltando, indo para os casos mais graves, é a questão da disfagia, é a questão das doenças pulmonares. Então, muitas vezes, pelo problema neurológico, eu estou falando dos casos graves, são aqueles pacientes acamados. Então, eles podem ter uma alteração, que é cerebral, que faz com que a coordenação das contrações musculares necessárias para que eu consiga engolir e levar o alimento de fato para o esôfago e não para a traqueia, isso não está bem coordenado por uma questão neurológica. Então, por isso que a gente chama de disfagia neurogênica. Esse paciente com disfagia neurogênica, ele pode acabar tendo o quê? A aspiração, ou seja, ele leva o alimento, mas leva também a saliva para a traqueia e isso o predispõe a infecções do trato respiratório de repetição, pneumonia de repetição. Isso é uma coisa assim bem grave, né? Seja pela disfagia, seja pela escoliose, que também dificulta o movimento de inspiração e expiração e faz com que a tosse também não seja muito efetiva e esse movimento de expiração não seja efetivo para poder estar limpando as vias aéreas. Seja pelo problema da cialorreia, porque fica salivando demais, justamente porque não consegue engolir direito, e esse excesso de saliva que vai se acumulando na boca, ele vai também causar aspiração, seja pelo refluxo, doença do refluxo. Então eu estou enumerando assim coisas, e aqui já passa a ser quase que uma parte mais para médicos, mas são as inúmeras razões pelas quais uma criança com paralisia cerebral pode ter problemas pulmonares. Então eu falei da disfagia neurogênica, da cialorreia, mas também da escoliose, a fraqueza da própria musculatura respiratória, que causa uma tosse que é ineficaz, questões de posicionamento, a sedação, às vezes medicamentos que causam muita sedação aumentam o risco de aspiração. Às vezes a criança tem também epilepsia, tem paralisia cerebral e tem epilepsia, e durante as crises ela pode também aspirar. Então, um dos focos muito grandes no acompanhamento de uma criança com paralisia cerebral é a questão da saúde dos pulmões. Como é que ela está inspirando, a capacidade pulmonar e o risco de doenças infecciosas, se ela vai precisar ser alimentada por gastrostomia. Então, muitas vezes você vai ter um tubo, é uma operação que é feita também de uma forma simples, né? Na técnica mais moderna, você faz como se fosse uma endoscopia digestiva alta, uma via óptica, né? Um caninho, vamos dizer, o tubo, ele é trazido até o estômago e então eles conseguem localizar onde é que é para ser feito o corte para inserir uma cânula que tem contato direto com o estômago ou com o duodeno, então de forma que o alimento já vai parar diretamente lá, a criança não precisa engolir. Isso é super importante e isso é extremamente recomendável para os casos mais graves, porque as crianças que não engolem muito bem, elas acabam comendo muito pouco, tendo esse risco de aspiração e são muitas vezes desnutridas. Eu tenho tanto a desnutrição proteico-calórica, que a gente avalia pelo peso, né, a criança com muito baixo peso, como a desnutrição específica em termos de pobreza de alguns oligoelementos, de elementos essenciais, por exemplo, deficiência de vitaminas, deficiência de alguns minerais, né, ou de metais como zinco, selênio, então elas podem ter deficiências específicas também. Então, a alimentação por gastrostomia é uma coisa a ser avaliada. Então, eu preciso sempre então aí já entra outra coisa para avaliar na criança. Sempre criança com paralisia cerebral, eu preciso observar peso e altura, como é que está sendo o ganho de peso e ver por que talvez não esteja ganhando peso. Aí a gente já entra num outro problema, que é a osteopenia, que é a saúde dos ossos, né? Pelo fato de, para o meu osso ficar firme, eu preciso ter a ação da gravidade sobre ele. Então, eu preciso ficar em pé e o osso precisa ter esse peso, essa coisa de sustentar meu corpo. Por isso que se usa muito nas pessoas de idade que estão desenvolvendo osteoporose, uma das grandes recomendações é a musculação. Porque você põe o teu osso para lutar contra um peso. E isso estimula
a sua regeneração, a sua renovação e o seu fortalecimento. Quando você não faz isso, porque você fica muito tempo deitado, por exemplo, você teve um pós-operatório complicado, ficou 3 meses deitado, você vai ter com certeza uma osteopenia, ou seja, o seu osso, os seus ossos se desmineralizam. E esse é um problema bem sério nas crianças com paralisia cerebral. Elas podem ter osteopenia, osteoporose, tanto pela deficiência de vitamina D, quanto pela falta de movimentação. Então, isso aí já é um outro aspecto para a gente observar. Tem outros aspectos, como obstipação, né? Então, a criança não consegue evacuar todos os dias, e quando evacua é com dor e tem que fazer clister. Isso também pelo fato da imobilização, mas também pelo fato da dieta, às vezes, que está sendo inadequada. Tem crianças que têm infecção do trato urinário de repetição. Por quê? Porque o sistema nervoso, o cérebro, também coordena as funções urinárias. Então, pode ser que a criança tenha urine várias e várias vezes, mas não consegue esvaziar completamente a bexiga. Então, fica sempre um resto de urina na bexiga que a predispõe a infecções de repetição. Então, assim, a saúde dentária é uma outra coisa, né? Então, muitas vezes essas crianças têm uma dificuldade na higiene bucal, não é? Por mais que os pais tentem limpar e controlar, mas elas têm uma dificuldade na higiene bucal, tem muito problema de dentição, e a gente sabe que a infecção no dente pode predispor à infecção generalizada, infecção em outros lugares. Então, assim, são vários... É uma pessoa que tem, na realidade, um único problema, que foi a lesão cerebral num cérebro imaturo, uma lesão cerebral numa fase inicial do desenvolvimento, mas aquilo gera toda uma sequência de neurodesenvolvimento anormal, com um desequilíbrio das funções musculares, que vão gerar alterações nas articulações e nos ossos, alterações de movimento, que geram alterações de socialização, psicossociais, de psiquiátricas, autoestima, e que vão gerar também quadros de dor e as outras coisas que eu falei, a questão da doença respiratória, a questão da desnutrição, a questão da saúde óssea. Então, por isso que é um paciente que precisa ser tratado num centro bem equipado. E equipado, que eu digo, não é tanto equipamento técnico, mas é principalmente equipamento em termos de recursos humanos. Então, eu preciso ter diferentes profissionais que tenham, trabalhando nesse centro e trabalhando juntos, eles vão tendo experiência com as crianças. E os pais que lá se encontram vão também trocando as suas experiências, trocando as suas informações, porque são quadros bem específicos, bem complexos, que um médico com uma formação geral geralmente não consegue dar conta. Eu não falei também, por exemplo, da úlcera de decúbito, porque a criança fica acamada, ela pode fazer escara, né? O termo leigo seria escara, quer dizer, a pele dela vai se descascando, a pele vai sofrendo uma ferida, uma escoriação, e com isso vai se abrindo uma úlcera, né? Então, a úlcera é a ferida aberta, porque você fica com aquele peso naquela pele, e a criança sendo desnutrida, então fica com risco maior ainda, tanto maior porque já tem um contato muito próximo entre a pele e o osso, então pode gerar osteomielite, quanto também pela desnutrição, porque a desnutrição, ela afeta o processo de cicatrização. Então, eu tentei falar aqui mais ou menos assim, como é complexo o tratamento e o acompanhamento de uma pessoa que tem a paralisia cerebral. Como que a família precisa do apoio dessa equipe para não cair em armadilhas, como, por exemplo, usar órteses desnecessárias ou órteses inadequadas, ou cirurgias desnecessárias, cirurgias mal indicadas, ou a família inteira cair em depressão porque alguém diz que a criança nunca vai conseguir fazer nada, ou você subestimar, achar que a criança tem um retardo mental, sendo que ela muitas vezes não tem, ela está com problema de comunicação, ou às vezes a criança tem uma deficiência auditiva, uma deficiência visual e ninguém viu isso direito, ou a criança tem... Eu posso ter paralisia cerebral e autismo. Então, a criança tem também transtorno do espectro do autismo, precisaria ser tratada nesse aspecto também, e também não é. Então, só num lugar realmente diferenciado é que todas essas coisas vão poder ser levadas em consideração e a criança vai poder ter um acompanhamento. É claro que isso,
custa dinheiro para o Estado, mas se você for fazer um cálculo, você vai ver que para a sociedade como um todo vale a pena, porque você vai estar fornecendo condições para que pelo menos uma parte dessas pessoas possa devolver aquilo que foi investido nelas com a sua força de trabalho. Então as pessoas vão ser capazes de estudar, vão ser capazes de ter a sua própria renda, a sua própria independência. Então, apesar de ser uma coisa cara, é uma coisa que não apenas do ponto de vista ético, cristão, deve ser feita, mas até mesmo do ponto de vista econômico é algo que vale a pena, tá? Terminando, falar do estresse do cuidador. Meu Deus, não dá nem para falar disso, porque só quem passa para saber o que é ter um filho especial. Você vai ter que adaptar o carro, você tem que adaptar a casa toda, você tem que preparar as pessoas do seu círculo social para lidarem com ele, você muitas vezes vai ter que desistir da sua profissão, das suas ambições profissionais. Isso vai causar uma queda muitas vezes na sua situação financeira, socioeconômica, as noites sem dormir, não é? Os problemas atrás de um profissional que saiba te atender e que dê valor àquilo que está acontecendo com o seu filho. Então, para o cuidador, o que a gente tem que dizer é a gente assim, se curva diante da força que essas pessoas têm. A gente admira muito, né, o que um pai e uma mãe são capazes de fazer. E a ideia seria, se possível, tentar dividir um pouco esse desafio com outras pessoas, não tentar você fazer tudo sozinho, também não tentar você fazer tudo de uma vez, né? Ele precisa de todas essas terapias, tem coisas que às vezes não vai dar para fazer agora. Tentar ter um pouco de resignação nesse sentido, ter um pouco de paciência e de flexibilidade na sua mente, que às vezes não vai dar para fazer tudo aquilo, às vezes até nem a criança aguenta fazer todas aquelas terapias de uma vez, né? Tentar reservar o seu tempo também de lazer. Meu Deus, será que eu estou sendo cínica? Né? Mas tentar ter um pouquinho de tempo para você também, ter o tempo onde você recarrega a sua bateria. Mas a principal mensagem é de admiração mesmo pelos pais que enfrentam tudo isso e que adoram os seus filhos. É isso.